Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Sapiranga com os queridos Leonardo e Gesiele, que são profissionais que amam desenvolver ambientes. Então hoje o episódio é com esses profissionais que vão falar um pouquinho da sua história, também um pouco de como englobar nos seus projetos os nossos produtos e também falar um pouquinho de outros temas. Então hoje o episódio de Brasas e Ideias é com os profissionais queridos Leonardo e Gesiele. Obrigado por nos receber, Gesiele, Leonardo. Então, para começar, quero que vocês se apresentem para quem está nos acompanhando nesse episódio. Conte um pouquinho da história de vocês, de como começou, mas primeiramente vou deixar vocês se apresentarem. Fique bem à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gesiele, sou designer de interiores e atuo já no ramo em torno de 13 anos. Aqui na cidade de Sapiranga, especificamente, a gente está há 7 anos e a gente vem, enfim, fazendo um trabalho bem bacana em parceria eu com o Léo, que é meu esposo, sócio e arquiteto. Bom, pessoal, eu sou o Leonardo, sou arquiteto, trabalho com construção desde 2010, então já fazem aí 15 anos, né? Meu pai é engenheiro civil, então trabalhei um período com ele, mais focado em obras comerciais e industriais. E depois que eu me formei, final de 2020, comecei a atuar em obras residenciais. Então, foi junto quando a gente resolveu abrir o escritório. Então, já fazem aí 4 anos, quase 5 anos que a gente vem atuando aqui no mercado de Sapiranga. E uma situação bem legal para fazer um adendo, né? Eu e o Léo, a gente se conheceu numa obra quando eu trabalhava no escritório que desenvolveu um projeto lá no Barra Shopping em Porto Alegre, e o Léo trabalhava na empresa do pai dele, então, que iria executar essa obra, né? Então foi ali que a gente teve esse nosso primeiro contato e foi a partir dali que a gente não se desgrudou mais. Então foi paixão à primeira vista. Amor à primeira obra. Amor à primeira obra, legal. E essa era uma pergunta, uma das primeiras que eu ia fazer para vocês. Quando tudo começou? Quando que você entrou na arquitetura? Quando você entrou no design de interiores? Então eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês, lá do início. Provavelmente, no teu caso, Leonardo, foi no trabalho com o seu pai. Então deve ter a inspiração vinda dali, creio eu, né? Alguns pontos, assim, porque eu, desde criança, é engraçado isso, porque eu queria ser engenheiro mecânico. Nada a ver com arquitetura. Sim. E eu sempre gostei muito de carros, motores, motos, enfim, tanto que meu passatempo, assim, no meu horário livre, eu tô olhando algum programa no YouTube, algum canal nesse sentido. E às vezes até, nossa, tá olhando de novo. Só carro, só carro. Mas é uma paixão que é difícil, viu? Então eu cheguei a entrar numa federal em engenharia metalúrgica para fazer a troca para mecânica e passei um ano lá e disse, pá, não é para mim. Não, os horários eram bem difíceis e tal, não podia trabalhar. Antes eu trabalhava, né? Meu primeiro emprego foi numa tabacaria, uma banca de revistas, né? E aí eu saí, fiquei só estudando esse um ano, e deslocamentos também de esteio na época até Porto Alegre, era bem pesado. E aí eu falei pro pai. Na época. Sim. Aquele Acordava trem umas 5 tem uma horas história. E aí chegava em casa 7h30, 8 horas da noite. No outro dia tudo de novo. Mesma coisa. Então tava bem pesado, tava insatisfeito, não tava gostando do curso, do ambiente, Sim. enfim, da rotina. E aí falei pro meu pai, olha pai, vou trancar a faculdade. Nossa, foi uma briga, né? Dizer pro meu pai que eu ia sair da engenharia, que eu ia abrir mão de uma faculdade federal, que era de Sim. graça, sendo que o meu irmão já estudava na URGS também. Tava fazendo mestrado ou doutorado na época lá. Então ele disse: Não, beleza, você está infeliz, fazer o quê? Mas eu não vou pagar a faculdade para ti, tu vai ter que te virar. E aí, no mesmo dia que eu defini assim que eu ia parar, ia trancar, eu tinha 2 anos para deixar trancado. Liguei pro meu ex-chefe e falei para ele: Olha, tô trancando assim assado, não sei o que eu vou fazer da vida, mas parado eu não posso ficar. Sim. No outro dia eu tava empregado de novo. Olha só. Ele disse: Ah, eu não sei o que tu vai fazer, mas vem aqui, a gente conversa Sim. Que bom. e vamos tocar ficha. E aí, trabalhei um período, aí depois a empresa do meu pai estava crescendo, e ele disse, a gente precisa de alguém para nos dar um apoio no financeiro, contas a pagar, essas coisas assim. E eu fazia isso no meu emprego anterior, à empresa do meu pai. E aí acabei entrando para a empresa dele, as coisas foram melhorando e tal nesse período.
E aí eu fui fazendo uma disciplina a mais, outra aqui, outra ali. E antes da arquitetura, eu pensei, poxa, vou fazer engenharia civil. Mas engenharia civil era muita teoria, como a engenharia metalúrgica que eu tinha, que a base de todas as engenharias são muito semelhantes, né? E aí eu comecei a olhar o currículo de arquitetura e me atraiu, porque é um curso muito versátil, assim, porque tem a parte de exatas, tem um pouco de arte, tem um pouco de história. A gente tem arquitetura brasileira 1 e 2, história da arquitetura 1, 2, 3, não me lembro mais, mas enfim, são várias disciplinas que a gente estuda não só a arquitetura do Brasil, mas enfim, a arquitetura mundial, Idade Média também, né? Então isso me atraiu, não é um curso monótono, assim dizer, né? Claro que também no andar da carruagem do profissional tem coisas que tu vai aprender na lida, não é lá, né? A teoria, que nem tu falou, a teoria tá lá na sua base, mas o dia a dia que vai te dar outras experiências, vai te ensinar outras coisas, né? A faculdade ela te forma um técnico. Agora, para tu ser um profissional completo, né? Isso a Vai ter que continuar experiência. estudando, viajando em feiras, Com certeza. né? A gente vai se aprimorando depois, né? Então, me apaixonei pela arquitetura nesse sentido. Eu demorei quase 10 anos para me formar, então fui fazendo aos pouquinhos, da forma que dava e tal. Mas é um curso bem desafiador, assim. Quando a gente trabalha com criatividade, isso pode ser às vezes um pouco frustrante, porque tem coisas que tu resolve em 1 hora e meia e tem vezes que eu ficava projetando final de semana inteiro e chegava no domingo, eu olhava assim, puxa, não tô satisfeito com o que eu fiz até agora. E outra também tu lida muito com o sonho do cliente. Então, às vezes, tu tem uma vontade de realizar o projeto, mas não é o sonho do cliente, ou a gente pega muito isso no meio hoje comercial, que tem coisas que o cliente quer, que pela segurança dele não é o correto, mas ele quer. E aí, em algumas situações de projeto e de venda, frustra, né? Então, acho que também tem esse ponto que fica bem... Eu sempre falo para os nossos clientes que nós somos uma ferramenta para eles, né? Nós somos responsáveis por conciliar toda a questão de investimento, de gostos pessoais, de necessidades, da rotina da família. Também o local onde vai ser desenvolvido o projeto, né? Aí a gente concilia todas essas informações e cria um projeto específico para aquela pessoa, aquela família, enfim. Porque hoje a internet está tão em alta e hoje o cliente vê uma coisa lá fora, ele tem daqui a pouco um terreno que não dá para fazer aquela estrutura. A informação chega muito rápido, né? Muito rápido. E cabe a gente conduzir o cliente ao que dá, ao que não dá, ao que é possível, o que não é possível, né? E hoje, com a inteligência artificial, a gente ainda tem mais um desafio. Porque tem coisas que eles acabam consumindo através da internet, que foram criadas através de inteligência artificial, que não tiveram um estudo, né? Enfim, e aí a gente colocar na cabeça deles que aquilo não é viável, não é possível, né? Então tem todo esse lado também agora, que por um lado a inteligência artificial nos ajuda, por outro ela nos desafia. A internet em si, né, tem o lado bom e o lado ruim. Tem as pessoas que usam para coisas boas e tem aquelas pessoas que usam para coisas ruins, né? E a gente tem que fazer esse filtro, infelizmente, né? Exato. Então, Geisiele, quero saber um pouquinho agora da tua história, de quando tu começou e o que te levou a fazer esse curso. A gente pode chamar de curso? Isso é uma graduação, na Uma realidade. graduação, isso. De design de interiores, né? Na realidade, é bem engraçado, porque quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha uma direção que eu queria seguir ainda, né? É meio que nem o Léo, assim, quero uma coisa, quero outra, não sei. Normal da idade, né? E na época eu acabei optando por fazer um curso técnico primeiro, que ele era de design de móveis. Então era algo que eu queria me descobrir, né? E como a gente não tinha grandes recursos, né, minha família, enfim, para arriscar investindo numa graduação, desembolsando uma grana e depois não ser o que eu queria, eu fiz esse teste, digamos assim, no técnico, né? Fiz ali no Simol, em Taquara, e foi ali que eu me descobri. Eu comecei o técnico, super curti, e aí quando eu tava para me formar no técnico,
veio outro desafio de o que eu vou fazer agora. Vou para arquitetura ou, né? Engenharia nem estava em cogitação, mas eu lembro que na época fazia um semestre que o design de interiores tinha entrado na Fevale. Era um curso novo, né? E eu tinha uma colega que era muito próxima a minha, a Duda, e eu lembro que eu olhei para ela e falei: bora, Duda, bora. E aí a gente se formou, então, no técnico juntas e depois a gente foi pro design de interiores. Como era um curso novo, foi tudo muito desafiador, né? Porque eu brincava. Eu tinha que explicar em casa o que era design de interiores. Eu falava que era tipo arquitetura. Arquitetura tudo bem, todo mundo sabe, né? Exatamente, mas design de interiores ninguém sabia o que era, né? É um curso novo, é novo para todo mundo. Exato. É que antigamente eu acho que tinha profissionais que formavam técnico em decoração, decoradora, né? De interiores. E eu acho que ali se desmembrou. Lembrando na minha memória lá para trás, eu acho que foi ali que teve desmembramento separando esses dois profissionais. E aí, é que o design de interiores, ele ainda é muito novo, né? Eu lembro que na época que eu comecei a cursar, ainda tinha muito aquele... Eu vou usar a palavra rixa, mas enfim, entre arquitetos e designers, né? Aquela coisa toda. E aí, com o decorrer dos anos, eu consegui perceber o quanto que a profissão cresceu, né? Antes, se tu fosse se referir a um profissional, tu sempre iria falar o arquiteto ou a arquiteta. Isso. Hoje o pessoal já fala, o arquiteto ou o designer de interiores, quando o foco é interiores, claro, né? Sim. Então, eu na época a gente foi para Fevale, enfim, foi um período bem desafiador também, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E eu sempre fui ensinada a honrar com os meus compromissos e eu sempre fazia tudo a partir do salário que eu tinha. Sim. E o curso de interiores, ele só era diurno. Então, mais um percalço, né? Porque aí, eu preciso parar de trabalhar para poder cursar? Não. Então, eu vou fazer uma disciplina por vez, uma cadeira por vez, né? E aí, comecei assim. E era... De quanto tempo que nem 10 anos. Isso, na realidade o curso em si ele era 2 anos e meio, eu fiz ele em 5 e meio, se eu não me engano. Então foi bem devagarinho, assim, né? Eu brinco que eu quase virei patrimônio da Fevale porque eu via as turmas passando por mim, se formando e eu tava ali, né? Mas é a história de cada um, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem uma questão financeira, então tem muitos profissionais de outras, que eu conheço também, amigos de engenharia de alimentos, que também levaram 10 anos, porque questão financeira, vai no seu tempo. E eu acho que, claro, todo mundo deseja sair da faculdade quanto antes para começar a ganhar dinheiro. Mas mas mesmo assim demora. Tu viver nesse período também, né? Tem que viver nesse período. Então, eu demorei 10 anos para me formar, mas eu trabalhava já na área. Então, me formei, ok, tenho meu CAL, mas eu já tinha toda uma experiência de obras antes e tal, que me ajudou muito nessa vida pós-formado, digamos assim, né? Então, já estava praticamente formado você como um profissional, já tinha a bagagem de campo, não ficava só na teoria, creio eu. E eu trabalhava com indústria, com coisas maiores, né? Então, depois para fazer uma casa foi super tranquilo, né? E o que levou, agora me lembrou, contando história, o que levou vocês a vir para Sapiranga? Aí a gente continua na trajetória, né? Depois que eu me formei, eu acabei vindo para cá. No meio disso tem um monte de história triste de emprego, tá? Eu tive um emprego que foi bem frustrante, enfim. Aí depois eu acabei parando aqui em Sapiranga para trabalho, né? E foi em 2018, foi 2018 que eu decidi sair desse emprego, enfim, me formei em 2017. 2, que a gente chama, né, que é segundo semestre de 2017. 2019, então eu... 18 a gente se conheceu. Isso. Eu acabei optando, então, por sair desse emprego e abrir o meu negócio. Não era nada relacionado a design ou já era? Era. Era um escritório de arquitetura com foco, né, em interiores. E aí, quando eu saí de lá, eu lembro que comentei com o Léo, nós já estávamos juntos, né?
eu vou pegar todas as minhas coisas e vou voltar para Riozinho, que é até um adendo que eu não falei, que eu vim de Riozinho, né? Vou voltar para lá, porque, enfim, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, né? Como que eu ia construir isso, enfim, Uma né? perspectiva concreta. Exatamente. E aí foi nesse momento que eu fechei um primeiro cliente, que era em Porto Alegre. E aí eu falei pro Léo, ok, vou ficar aqui um mês, então mais ou menos durante o processo de projeto, que o deslocamento até Porto Alegre fica mais fácil, né? E depois eu volto para lá. Aí eu fechei um outro cliente aqui em Sapiranga. E aí, tá, vou ficar mais um mês, então, pra zerar esse cliente aqui, depois eu volto e eu tô aqui até hoje. Foi mais ou menos. E assim veio outro, veio outro, veio outro. Exato. E aí, quando eu saí desse emprego pra montar o meu negócio, a gente foi ficando, e a gente seguiu, então, trabalhando. Na época, o Léo tava com uma obra em Gramado, eu acho, né? Com um trabalho com o ex-chefe dele. E aí a gente seguiu trabalhando home office, né? Lá do nosso apartamento. A gente tinha um apartamento bem pequenininho, de um dormitório. Aí a gente optou por não ter sala para poder montar uma mesinha e botar os computadores ali pra gente trabalhar. Depois disso, a gente acabou ficando muito apertado. Fomos para uma casa, então. Já era pandemia, né? Era setembro de 2020 quando a gente se mudou pra casa. E aí a gente foi para essa casa onde a gente tinha 2 dormitórios, e pra gente foi o auge, porque nós tínhamos um dormitório que era o nosso escritório, né? Então a gente poderia ter uma sala de estar agora, e a nossa casa não ia mais ser o nosso negócio, basicamente, né? Então a gente trabalhou mais um período ali nesse quarto, então. E aí, no meio não sei, foi um dia do nada, assim, eu falei pro Léo, eu digo, não aguento mais, eu quero poder receber as pessoas, porque tanto eu quanto o Léo, nós somos pessoas muito comunicativas, né? E aí teve toda aquela questão da pandemia que nos forçou a ficar em casa. E a gente já trabalhava em casa, então o pouco que a gente via as pessoas se tornou zero, né? E aí falei pro Léo, vamos ver uma sala, vamos sair daqui. E acho que tu não estava formado ainda nesse Não, período, tava no né? último ano de faculdade. E aí o Léo tava 2020 bastante. mesmo na pandemia, né? Foi. O Léo tava bastante receoso, né? Porque, não sou formado ainda, não tenho uma carteira de clientes, aquela coisa toda. E a gente deu uma olhada em algumas salas, tudo super ultrapassava o que a gente tinha condições de pagar. Ou se tava no teto, tinha que fazer uma grande reforma, que a gente também não tinha condição de fazer. E aí a gente acabou sossegando um pouquinho, era final de ano, né? Sossegamos um pouco, focamos nos projetos que a gente tinha para entregar e tiramos umas férias, né? Ali entre Natal e Ano Novo. Voltamos em janeiro. Eu olhei pro Léo e falei, ó, se tu não vai comigo, eu vou sozinha, mas eu vou locar uma sala. Janeiro de 21 nesse caso. Janeiro de 21, exato. Que aí seria já a sala que a gente tá hoje. A gente veio, olhou, era uma sala perfeita, a gente não ia precisar fazer nada, o revestimento tava ok, pintura tava ok, gesso tava ok. Então era só a gente mobiliar e entrar, né? E aí eu negociei ali com o proprietário e bora, vamos fazer o negócio acontecer. E aí nisso eu fui e busquei muitos parceiros também, né? Todo o nosso mobiliário, ele foi patrocinado, digamos assim, pela Sudati, né? Que é os nossos painéis de MDF, que são parceiros que acompanham a gente desde o início, desde do nosso home office lá do apartamento, né? Apoiando a gente, nos auxiliando, a gente, nos divulgando, digamos assim, né? Então, são super parceiros nossos. Na época, eu lembro que a Delcy ainda falou, Gesi, como a gente veio de uma pandemia, tá difícil pra gente, mas vamos lá, a gente vai tentar te ajudar, né? E aí, eu lembro que a gente fez todo o projeto pensando nessa quantidade de chapas que eles conseguiriam nos fornecer. Enfim, a gente fez esse mesh, o escritório ficou lindo, eu sou imensamente grata a eles, né, por terem acreditado na gente. E aí a gente... De novo na reforma. E aí a gente abriu o escritório março. Ficaria tudo pronto em março, mas a gente não conseguiu abrir. Porque veio a segunda onda da pandemia daí. Aí bateu o desespero, porque a gente já tinha
gastar do que a gente tinha e um pouco do que a gente não tinha. No final, a gente tava que nem pior que os nossos clientes. Ah, deu R$8. Fazem 10. Pois. E aí eu lembro que eu e o Léo, nós vínhamos trabalhar, só nós dois, as gurias trabalhavam remoto, né? Mas a gente vinha trabalhar porque a gente queria estar aqui, né? Estar no ambiente, sentir a energia e sair do local fechado, né? Exato. Então, por mais que seja uma sala fechada, mas lá era um outro ambiente, aqui mais profissional. Exatamente. Então, tem uma energia diferente. Com certeza. E aí a gente morria de medo porque a gente acabou negociando o aluguel, né? O valor do aluguel. E a gente, para conseguir baixar um pouquinho o valor do aluguel, a gente teve que negociar o prazo de locação para 2 anos. E a gente morria de medo de não vivenciar esses 2 anos aqui, ter que pagar uma multa. Sim, porque era pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Exato. Tava tudo incerto. Exato. E no fim a gente já completou 4 anos. e já reformamos o escritório, né? Que bom. Já cumprimos o contrato 2 vezes. Já. Não, e para a reforma, provavelmente tiveram que renovar o contrato por mais um período. Olha, agora tá. A gente não pensa em sair daqui tanto. Sim, até porque não compensa fazer toda uma reforma. Foi tudo pensado, provavelmente, com o gosto de vocês, com o que vocês querem dar de conforto para o cliente que vier. Então, faz aqui para depois fazer em outro lugar é cansativo. E a gente adora essa sala. Como eu vim de Riozinho, uma cidade muito pequena, eu brinco, né? Eu fui criada no meio do mato. Então, por mais que Sapiranga é uma cidade, mas ela ainda traz essa ideia da cidade do interior, enfim. Sim. E aí, quando a gente entrou aqui na sala, que a gente viu essa grande abertura que a gente tem aqui com vista para o morro, isso aqui foi assim, bateu mais forte, né? Não fica enclausurado, tu tem visão para a área externa, para a natureza. Exato. Então a gente logo sentiu que era essa sala e, enfim, deu tudo certo. E o que levou vocês, no episódio anterior, a arquiteta teve um mentor, né? Um professor, uma pessoa que inspirou. E para vocês entrarem nesse segmento, houve, que nem o Leonardo, tudo bem, foi a jornada, né? De começar num curso e ir para outro, você teve a sua jornada, mas teve por um acaso um mentor que inspirou vocês? Eu, na verdade, não tive nenhum mentor, assim, até a gente fala em arquitetura e todo mundo pensa, ser arquiteto, construir casas, mas como várias profissões, se abre um leque muito grande. Eu, por exemplo, trabalhei com representação comercial, ligado à construção civil, então, vendia piso industrial, pintura epóxi, revestimentos de alto desempenho, né? Epóxi, poliuretano, enfim, estrutura metálica. Então, eu poderia ter seguido essa linha da representação comercial. Só que depois que eu me formei, terminei a obra que eu tinha em Gramado lá, que era desse meu ex-chefe, eu trabalhava como representante para ele, no meio da obra, digamos, 10, 15% da obra dele avançada, saindo das fundações, ele disse, Léo, não tem interesse em tocar para mim e tal. E aí eu dei o apoio para ele era engenheiro também, né? E aí depois daquele contato que eu tive com a obra dele, que era uma casa super bacana, tem piso aquecido, tinha muitas tecnologias que a aspiração gente não tinha central, tido telhado contato, verde, né? casa alto padrão. Anos atrás só tinha em São Paulo, Rio. E aí eu tive o contato da obra e tal, e eu gostei disso, né? Tanto que a ideia, o nome Builder era para ser uma empreiteira, na verdade, não um escritório de arquitetura. E aí nesse período teve a pandemia, eu digo, bom, o que eu consigo investir, né? Para eu trabalhar com projeto, o meu conhecimento é o notebook. Agora, se eu quisesse trabalhar, enfim, eu teria que montar uma equipe. Então, acabei mudando um pouco o foco. Mas eu ainda gosto muito de execução de obras e tal. Só que hoje eu não atuo mais com execução, né, tendo equipe, mas essa experiência me ajuda a desenvolver os projetos de uma forma mais racional, enfim, tentar adiantar alguns problemas que a gente teria na obra. Entendi, sim. E teve algum projeto até o momento da carreira, porque a carreira de vocês, a caminhada está iniciando, né? É bem curtinho. Isso vai ter, se Deus quiser, por muitos anos, né? Vai ter... até hoje, teve algum projeto que marcou?
vocês? Teve. Até o momento? Eu tenho histórias muito tristes, inclusive. Tá, fala também, mano. Tu Mas, tem assim, triste, mas fala um bacana que, assim, que te marcou Teve, bastante. mas é que Que foi desafiador e foi alegre ao mesmo tempo, sabe? Foi Que mesmo foi, projeto. exatamente, que foi o nosso primeiro projeto que a gente desenvolveu para O projeto Unidos. Não, um projeto de Separado. interiores com reforma. Ah. E aí a gente tava junto nessa, né? Os clientes não moravam no Brasil e a gente estava super empolgado porque a gente poderia trabalhar em projeto, entregar o apartamento pronto, entregar as chaves, né? Que até então a gente nunca tinha feito. E a gente tinha uma oportunidade incrível nas mãos, né? E no meio dessa caminhada toda, ainda brincava com o Léo, né? A gente não pode errar em nada. Eu sou virginiana, né? Então, assim, eu gosto das coisas todas caminhando certinhas, né? E no meio do caminho, a gente teve um problemão com a marcenaria que a gente contratou para fazer a obra. Eles acabaram não entregando o que foi contratado. E eu lembro que a cliente tinha pago 3/4, né? E aquele 1/4 ela ainda não tinha pago. E a gente conversou com ela, falou, ó, fulana, tu confia na gente, deposita esse dinheiro na nossa conta, que a partir de agora é com a gente. A gente vai fazer acontecer. E eu lembro que a gente fez chover com aquele valor que tinha, que era pouquíssimo, mas a gente foi nos nossos parceiros, porque assim, imagina, a gente estava em época de pandemia. Sim. Os puxadores, a gente tinha puxadores que encomendando levavam 180 dias para chegar. E aí a gente foi descobrindo que ele não tinha comprado os puxadores, né? As portas de vidro não tinham sido compradas. Então, assim, foi uma surpresa atrás da outra, né? E aí a gente pegou 2 outras marcenarias parceiras nossas que nos auxiliaram a preço de custo. Ó, Gesi, vamos lá, a gente vai botar o nosso pessoal e vamos terminar. Aí, questão de puxadores, a gente também contou com um parceiro nosso, ó, a gente tem isso aqui, a pronta entrega, te ajuda, me ajuda, era um modelo que eu precisava, mudava o acabamento, conversei com a cliente, ok, vamos lá. As portas de vidro também, mesma coisa, o pessoal fez um valor diferenciado pra gente conseguir finalizar. E aí, no fim das contas, a gente entregou o apartamento para a cliente, ela ficou super satisfeita com o resultado. Teve uma vez que eles chegaram de surpresa, não tinham nos avisado que chegariam aqui, né? E a gente estava lá no apartamento fazendo faxina, colocando os colchões nas camas, porque a gente tinha marcado várias vezes com a faxineira e a antiga marcenaria não cumpria com seus prazos, a gente tinha que cancelar a faxina. Aí chegou num ponto que ninguém mais queria ir lá fazer a faxina pra gente, né? Então a gente tava lá com balde, vassoura, enfim, fazendo de tudo. Fazendo a limpeza. Exatamente. E aí na finaleira a gente ficava o dia inteiro. A gente saía às 7 da manhã, voltava às 10 da noite para casa, porque a gente ajudou a marcenaria nas instalações, a gente ajudou o pessoal da iluminação, a gente ajudou o pessoal das cortinas, a gente botou na nossa mão em tudo para tentar facilitar para todo mundo, para a gente conseguir entregar o quanto antes, né? E os clientes, quando a gente tava fazendo a faxina, eles chegaram e nos viram, tipo, roupa de academia, suada e tal. E Foi aí, uma surpresa para eles também. sim, e ali eles já admiravam o trabalho da Giz e tal, e ali a gente ganhou eles mais uma vez. E são clientes até hoje? Já fizeram outros projetos com vocês? Como eles não moram aqui, esse apartamento que a gente fez é um apartamento de férias, né? Então, eles não têm grandes investimentos aqui no Brasil. Mas são clientes que nos acompanham. A Andresa, ela segue no Instagram, ele sempre mandando mensagem, enfim, sempre dando feedback muito positivo pra gente. Então, eu sempre brinco, foi uma história triste, mas que virou um final feliz, Sim. né? No final, quando a gente entregou o apartamento, foi o primeiro projeto que a gente comprou os colchões do cliente. Imagina a responsabilidade. Porque, Eles entraram praticamente só com a roupa. só com a roupa, porque a gente comprou louças, enfim, ainda colocamos uns porta-retratos lá com fotos da família para eles chegarem e já estar tudo pronto, A né? gente pegou as fotos do Instagram deles, de família, assim, e a gente colocou nos porta-retratos. Então, quando eles chegaram, Já tava já tudo tava pronto. ambientado, já tinha cara de casa, né? As Sim. fotos da família e tudo. Então, Não, e é um detalhezinho que provavelmente deve ter tocado eles, né? Então, apesar de todos os contratempos que tiveram na caminhada,
Acho que isso foi gratificante, tanto para eles como para vocês. E aí agora eu entendo por que é tão marcante esse projeto. Não, né? sempre quando nos pedem, né, um projeto que marcou. Claro, a gente teve projetos maravilhosos que a gente De desenvolveu. beleza, de tamanho. Exato, mas o marcante a gente sempre vai lembrar desse Por pelo contexto geral, assim, né? E aí eu lembro que no dia que a gente recebeu a cliente e as filhas, a gente saiu de lá e eu brinquei com o Léo e disse, nossa, não. Agora eu tô triste de voltar pra casa, porque parece que aquele apartamento era meu já, né? De tanto que a gente Tu tava conviveu ali. envolvido. O período foi de quanto tempo de obra? A gente deveria ter entregue em agosto pelo nosso cronograma Foi final do ano. e a gente entregou em dezembro, né? Então, imagina, de agosto a dezembro a gente... Praticamente Morou lá. viveu ali dentro. Uhum. Que coisa legal. Tu tens algum outro Eu acho que projeto arquitetônico, assim, é uma casa que até está sendo finalizada nos próximos meses, que é ali no Horizon. Então, Isso em Estância Velha. Estância Velha, isso, é uma casa bem grande, assim, a gente teve alguns desafios de projeto, mas principalmente os clientes terem acreditado em mim. Quando eles sentaram na minha frente, enfim, eu apresentei a proposta de projeto e tal, eu não tinha muitos projetos para mostrar na época. E Tava recém iniciando, né? eles compraram o sonho que eu vendi para eles, né? Então, não, Léo, vamos fazer contigo e tal. E são pessoas que teriam grana, enfim, para pegar, sei lá, um arquiteto. Mais renomada. Tipo, Sim, com já mais tem, tempo de escritório. Às vezes até por segurança, não vou contratar o Léo porque ele não tem referência nenhuma, eu prefiro o fulano, né? Mas no fim eles super abraçaram. E graças a Deus, assim, eu fiz o anteprojeto, apresentei para eles, e eles adoraram. Pouquíssimas alterações, assim, é uma casa de 500 metros quadrados hoje, com um salão de festas lá, dá mais ou menos isso. Grande. E tem uma arquitetura bem arrojada, um balanço bem grande e tal. E a gente tá finalizando a obra, deu tudo certo. Vamos querer ver esse projeto, né? Alguns esse perrenguezinhos projeto. ou não, assim, mas tipo, Mas nada qual obra grave. não tem, né? Mas tipo, Faz coisas tranquilas de resolver. Eu, por exemplo, naquela obra de Gramado, eu mexi em 2 escadas. Eu, quando estava executando, né, as 2 não passavam. Né, o pessoal ia dar com a cabeça na estrutura. Então, a da garagem eu resolvi, a outra a gente teve que fazer um reforço estrutural para tirar uma seção da viga. Então, toda essa bagagem que eu tive nas obras, né, as dificuldades, enfim, eu já consigo aplicar isso nos meus projetos, checando e olhando e conferindo e tal. Então, graças a Deus, os probleminhas que acontecem nas obras não são nada graves. E a gente está ali sempre para resolver. Eu sempre falo para os clientes, olha, não existe obra com problema zero. Eles vão acontecer, mas ali tu vai separar quem realmente é comprometido com o cliente, com o resultado, e quem não é. É no pós-venda. Quem tá só pelo dinheiro, né? Exatamente, quando tu precisa de um socorro, digamos assim, né? Então, graças a Deus, aqui no escritório, os clientes sentem essa confiança. Entendi. Falar em escritório, te cortando, Leonardo, me lembrei agora, porque o nosso marketing fez alguns takes e vai aparecer provavelmente na filmagem. E eu quero que vocês falem um pouquinho eu vejo aqui que tem algumas profissionais. Conte um pouquinho quem é que está aí nos profissionais, um pouco da estrutura do teu escritório, que, aproveitando, está lindo o projeto, a reforma. Então, conta um pouquinho os profissionais também, para quem quer seguir esses profissionais. Fala um pouquinho da estrutura da equipe. Aqui, nós somos em 7 pessoas, né? Isso. 5 meninas, mais a Gese. E o Léo Bendito Fruto. Né? Então, se duvidar, as gurias estão com até a TPM sincronizada aqui, né? Eu sei bem que é isso. Eu tenho uma cachorrinha, mais 2 meninas e mais a esposa. Então, eu sei o que é. Eu chego no escritório e digo, quem é que tá assistindo isso aqui? Vou fazer a minha semana home office. Ou entra mudo e sai calado. Então, nós temos a Renata, que ela é arquiteta formada, hoje é a nossa gerente de projetos, nosso braço direito, né? Legal. E aí depois temos a Gabi, que é estagiária, a Laura, que é estagiária de arquitetura, ela trabalha mais comigo, né? A Ju é estagiária de arquitetura. A Gabi e a Ju são de arquitetura também, mas trabalham mais com a Gese de interiores. Foco em interiores, né? E temos a Clara também. E a Clara, ela tá na reta final agora da graduação de design de interiores. Não, legal. Depois o marketing vai colocar na nossa filmagem
umas imagens aqui da equipe. Tá bem E legal. aí, quando a gente fala de equipe também, eu acho que é legal a gente visualizar lá atrás, aliás, quando a gente foi fazer a primeira contratação, né, da primeira estagiária, a gente morria de medo. Tanto é que quando eu fui contratar ela, eu brinquei com ela, digo, ó, tu topa um estágio de 1 mês, porque eu não sei como vai ser o próximo, né? E na época a Ângela foi nossa primeira estagiária e ela super topou, trabalhou com a gente um tempão. E aí olhar lá pra trás e olhar agora, ver que a gente tá com esse super time assim é bem gratificante, né? Mostra o quanto que a gente conseguiu evoluir como Sinal que negócio vocês, também. a caminhada mostrou que vocês são profissionais corretos, comprometidos, que nem tu falou, e isso, com o passar do tempo, vai passando essa segurança, e se Deus quiser, vai crescer muito mais, que vocês vão estar com 10, 15 profissionais aí. Aí a gente vai ter que trocar de sala, não vai ter. Aí não vai ter escapatória, mas que seja bom, né? Uma mudança boa, né? Agora falando um pouquinho de a gente se conheceu, vamos dizer assim, lá na ConstruSul, né? De lá para cá a gente começou a ter uma parceria, alinhando uma parceria, né? E na época tu eras parceira, não sei se os dois, mas era parceira do nosso querido Marcelo da Loja Grau. Então, que até fazer um merchan aqui pro Marcelo, sigam o perfil do Marcelo, olha cada vídeo, que figura, que homem fantástico. E acho que foi dali que vocês começaram a conhecer os produtos da MF. Então não sei se foi ali, se foi na Consul, quero que também conte essa história. Quando começou a conhecer os produtos, não sei se vocês projetavam outras marcas ou era só MF por intermédio do Marcelo. Queria conhecer um pouquinho dessa história, né? Na realidade, a gente conheceu a marca MF na Grau, né? A gente especificava lareira de alto desempenho, mas a gente sempre deixava muito aberta essa questão da marca, né? A gente deixava o cliente optar por o que ele preferia. E aí, nesse período, a gente teve algumas MFs instaladas, né? Antes de eu conhecer vocês pessoalmente. E a gente sempre teve um retorno muito positivo, né? Da qualidade do material e do pós-venda, inclusive da Grau, né? E eu fiquei chateadíssima quando a Janine me falou que seria a última MF que ela iria vender, porque eles estavam parando de representar. E aí a gente veio conhecendo então os novos vendedores, né? A gente teve a Daisy que nos atendeu, tivemos o Anderson, isso, que é por região, enfim, né? E é um produto que a gente gosta bastante, né? E aí eu tive a feliz surpresa de encontrar vocês na ConstruSul também, né? No ano passado, que a gente estava fazendo um trabalho de comunicação lá em parceria com eles. E aí eu consegui entender, foi na ConstruSul que eu consegui conhecer um pouco mais, entender um pouco mais da variedade de produtos e da qualidade dos produtos, né? É porque fica muito, às vezes, o revendedor, o lojista não tem todos os produtos. Lá a gente já tem um leque maior, já fala também mais tecnicamente. E o revendedor, ele tem outros mix, tem outro foco. Até o Marcelo deixou de ser porque ele focou muito no eletrodoméstico de alto padrão e também a questão de profissional de instalação, né? Ele tinha muita dificuldade. Teve inúmeras situações que eu tive que dar o suporte para ele na instalação. Então, por causa disso que ele retirou a linha de lareiras em geral do portfólio deles. Mas ele tinha muito essa dificuldade da mão de obra. Então, foi por isso que ele deixou de ter profissional. E na feira lá, tu tá falando com o pessoal da fábrica. Exato. E acho que de qualquer produto, vamos falar da pedra, ele vai te dar a especificação da pedra, da chapa também, do vidro, da abertura, né, que tem as outras empresas lá. Então a gente consegue detalhar mais isso, né? Exato. Então acho que tudo bem, a questão de feira é mais complicado, mas a gente consegue dar um spoiler, né? Com certeza, e para nós profissionais é muito importante a gente entender o que a gente está especificando para o nosso cliente. Não é só alguém chegar e dizer, o meu produto é bom. Isso todo mundo vai falar, né? A gente quer entender
o que isso vai trazer de benefício para o nosso cliente, para que eu consiga falar para ele o porquê que eu quero que ele coloque uma MF na casa dele e não uma outra marca, né? Então a gente precisa também ter essa argumentação, e eu sempre falo, para a gente fazer uma especificação, para a gente fazer uma indicação, a gente precisa confiar naquilo que a gente está indicando, porque se der um problema numa MF, Charles, eles vão ligar para mim primeiro, depois eu vou te ligar, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente gosta muito de trabalhar com parceiros sólidos, né? Que vão nos dar esse respaldo, que vão nos dar esse pós-venda. Tu vai conseguir dormir, a gente sempre diz, tu vai conseguir dormir tanto o nosso parceiro como a gente quer deitar de noite e dormir tranquilo. Exatamente. Porque a gente está colocando um produto com alta pressão dentro da residência, é fogo, então se não está um produto de qualidade, construído, pensado em todos os detalhes, a gente corre um risco. E isso serve para todos os tipos de lareira, seja a gás, seja ecológica. Já aconteceu muitos acidentes, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, falou um pouquinho e até eu te pergunto para os dois, né, o que leva vocês indicarem na lareira e no projeto, e por que indicar a MF no amplo geral, mas o principal, o que ela engloba a lareira num projeto? Qual que é a funcionalidade para o cliente ou na ideia do projeto de vocês? E aí, nesse caso, estão seguindo porque é MF, né? Sim. Não sei se tu quer colocar alguma coisa, mas tem uma questão em específico que a gente sempre fala, que as casas na nossa região, né, no Brasil como um todo, mas aqui na nossa região sul, que a gente tem, a gente sempre brinca os dois extremos, né, o frio demais e o calor demais, as nossas casas, elas não estão preparadas para esse frio nem para esse calor, né? Então a gente sofre muito no verão e sofre muito no inverno, sendo que a gente tem muitos artifícios para resolver isso, né? Só que quando a gente fala de solução, geralmente o cliente associa isso a preço e quer fugir disso. Não, isso vai custar muito caro, eu não quero colocar, isso não, isso não, isso não. Então a gente tem tentado conduzir sempre os nossos clientes a entenderem o valor daquilo ali, né? Então, exatamente. Tanto da lareira quanto a gente tem usado muito piso aquecido também. Então, o porquê disso e o que isso vai te dar lá na frente. Exato, exatamente. Que a questão das lareiras, por exemplo, nós comparando com a Argentina, Uruguai, isso muitos anos atrás, o pessoal ia lá, tu entrava em hotéis ou nas casas das pessoas, tinha uma calefação, O Chile tinha também, né? tinha uma lareira, tinha algo sempre para trazer esse aquecimento nos dias frios, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós morando do lado, tendo um clima semelhante, as nossas casas a maioria das casas não tem lareira. Se tem, são aquelas de alvenaria ainda, né? As convencionais que a gente chama. Hoje eu acho muito legal. O fogo, ele sempre fascinou as pessoas, né? É algo hipnotizante. Que a gente fica olhando, parado e tal. E o próprio gaúcho, né? A gente tem essa cultura de amar o fogo, né? De mexer com fogo, de fazer um assado e fazer um fogo na área externa. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente consegue aliar os dois mundos, né? A parte a gente consegue aliar a parte da função com também o design e, enfim, hoje tem determinados clientes, por exemplo, que o coração da casa é a cozinha, né? Onde a família se reúne e tal. E dependendo, a gente faz uma sala de estar acolhedora, que tem uma lareira, algo de qualidade que vai trazer esse calor, né, nos dias frios e também vai ser um ponto de encontro para a família. E ali, além de ser um objeto de design, né? Então, eu acho que a gente consegue aliar muitas coisas boas, assim, nas lareiras, né? E dentro dessa ideia da lareira de alto desempenho, a gente sempre tenta trazer isso para o cliente. A gente entende que tudo começou com a lareira convencional. Só que a partir do momento que eu tenho uma tecnologia que ela consegue me trazer mais, que é o que eu quero, o calor, né? E consumir menos.
a minha matéria-prima, né, para eu não precisar ficar extraindo isso da natureza, ela é um produto sustentável, né? E aí, a gente sempre tenta colocar isso para o nosso cliente, né? Tu quer uma lareira convencional, a gente escuta muito, eu quero ver o fogo. Mas numa de alto desempenho, tu vai ver o fogo, né? E tem gente... Outra também que eu escuto muito é a questão do projeto. O projeto não tem que ser de alvenaria. E até eu já peço para dar um feedback para os outros profissionais. Porque, que nem tu falou, é novo aqui, por mais que os países vizinhos ao Brasil já usam muito mais tempo, no Brasil ainda é novo. A gente está falando de 2013, 2014 apenas. E ainda, colegas de vocês projetam muita lareira convencional. Então, quero o relato de vocês para esses profissionais de por que colocar. E tu não vai perder aquele pensamento do projeto, aquele charme. Tu vai continuar. A gente, inclusive, já instalou uma lareira de alto desempenho numa lareira que tinha sido pensada para ser uma lareira convencional, né? E a questão da instalação, eu acho que é super simples, né, Léo? Para a questão de projeto, não muda basicamente nada para nós. A gente vai precisar de uma chaminé para sair essa fumaça, e a única coisa que eu vou precisar de um pontinho elétrico, que na convencional a gente não tem. Mas é extremamente simples, né? E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é: ok, tem gente que não vai abrir mão da convencional e tá tudo bem, mas a gente quer que eles entendam que o funcionamento de uma lareira convencional, ele pode trazer vários inconvenientes, digamos assim, né, para dentro do teu lar. Quem nunca saiu de casa com os cabelos fedendo a fumaça, né? Por quê? Conforme o nosso vento vai voltar fumaça, enfim, pode ser uma chaminé perfeita, vai acontecer, né? Ou soltar uma fagulha no tapete. Exato. Só voltar, tá aquela manchinha preta. Exatamente. E tem também a questão do calor, que para mim é o principal, né? Por que eu vou investir numa lareira onde 70% do meu calor tá indo embora na minha chaminé, né? Então, tem tudo isso que a gente tenta trazer para o nosso cliente. Quem quer seguir com a convencional, tá tudo bem, mas a gente sempre orienta a optar por uma lareira de alto desempenho, que a gente... Mas o mais importante é que essas pessoas que fizeram uma lareira convencional, não tem problema, se elas se arrependerem depois... Ainda é possível. Ainda é possível colocar uma MF lá e eles seguirem satisfeitos, porque hoje essa parte de lareiras e churrasqueiras, um exemplo, né, é muito artesanal. É o pedreiro que faz, é o mestre que faz e tal, e às vezes a gente sabe que dá problema. Quando eu comecei a projetar mais casas, eu procurava na internet e tal, e não achava nada que me desse um norte para calcular chaminé e tal. E aí eu comprei um e-book de um arquiteto, um senhor já de Caxias do Sul, que explica o dimensionamento de lareiras e churrasqueiras. Então, a vantagem de tu comprar uma lareira pronta, digamos assim, é um produto, é industrializado, já foi testado. Vai tem funcionar. Os cálculos, né? Vai funcionar. Então, a questão da construção civil ainda hoje é tudo muito artesanal, muito manual, mas a gente está se encaminhando para uma industrialização cada vez maior. Sim. Então, a tecnologia está fazendo o pessoal se industrializar, então, tanto a questão da China, na questão do IA, da robótica, tudo isso está e a falta de mão de obra também, né? Daqui a pouco, 40 anos atrás, a gente tinha pedreiros profissionais que estavam acostumados a fazer lareiras, churrasqueiras. Hoje os pedreiros, os pintores, os eletricistas, os gesseiros, não tem mais tempo. A maior parte os melhores, principalmente, né? A maior parte da mão de obra da obra, assim, do bruto, são pessoas mais velhas, e a gente sempre comenta isso entre a gente. Quando essas pessoas saírem do mercado, quem vai substituir? Porque a gente não vê o pessoal novo entrando nisso, se preparando, sabe? Né? Para continuar caminhando. Exatamente. E é uma prestação de serviço que a gente vai precisar. Dificilmente uma máquina ou algo vai substituir isso, né? Então, isso é algo que vai mudando com o tempo. Isso, falta mão de obra, a gente vai achando outras alternativas, então, para... Isso vai acontece em todos os segmentos, e a gente vê, né? As novas gerações é muito diferente das antigas, né? Então, isso é inevitável que a gente vai ter que ir para esse lado, né? De menos mão de obra e mais modernização, mais automação, industrialização de certas coisas, né? Exato. O que leva a lareira a integrar esse projeto, esse ambiente? É o desafio? Olha, desafio, digamos assim, só a saída da chaminé, porque o resto é muito tranquilo. Por exemplo,
se eu não tenho como fazer essa saída externa, né? E eu Uhum. tenho um quarto ou um outro cômodo no segundo pavimento. Poxa, eu tenho que ver como que aquela saída chaminé, o shaft que eu vou ter que fazer no cômodo acima, vai se comportar no layout que eu tenho, ou da nova casa, enfim. Quando é novo é mais fácil de resolver ainda, né? Sim. Mas quem quer colocar em casa, ou por exemplo, se eu não estou colado no meu vizinho, na divisa lateral, eu posso fazer essa chaminé externa. Sim. Joga ela para fora e sigo. Então, basicamente, essa é a única dificuldade que tem na instalação de lareiras, né? Então, resolvendo essa questão da chaminé, de infraestrutura, basicamente, o restante é super fácil de adaptar. Vocês têm modelos de frontais, modelos de canto, enfim, então é questão de viabilizar e colocar onde for mais conveniente no projeto de interiores, na distribuição, enfim. E hoje, que nem a gente estava falando de internet, de tecnologia, vocês percebem que o cliente já chega mais preparado, já buscando um produto, tu falou sustentabilidade, já procuram essa sustentabilidade, e a gente percebe do que era lá em 2013, 2014, quando a gente foi adquirido pelo grupo do Canalá e trouxe a tecnologia, o pessoal não olhava, era um fogãozinho e não aquece, não consome tanta menos lenha que tu tá falando. Hoje esse cliente, vocês percebem que já vem mais preparado, já procura sustentabilidade, ou ainda é uma questão que é uma indicação de vocês, de design em si, do projeto? Qual que é a linha desse cliente, assim? Hoje, os clientes, eles procuram, pelo menos a nossa linha de clientes agora, assim, mais o conforto. O que vai me dar uma experiência melhor? Seja no aquecimento da água, no chuveiro, como que vai ser meu banho, ou na lareira, como que vai ser o design da lareira, porque vai ficar em evidência quase sempre dos projetos, né? Vai ficar no centro do ambiente. Então, primeiro são essas questões, conforto e design. E aí depois vem questão de custo, benefício, aí eles vão começar a comparar, né, com daqui a pouco outras marcas e tal. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem clientes que são muito detalhistas, muito técnicos. Então eles correm atrás, eles vão se informando e tal, e fica mais fácil a gente apontar e dizer, olha, esse produto aqui é mais bacana. Aquele cliente que não entende tecnicamente, ele vai olhar o preço. Sim. Né? Agora, quando o cliente tem um olhar um pouco mais aprofundado, procura pesquisar, enfim, para saber o que realmente ele está colocando na casa dele, né? Se é de qualidade, se foi bem construído, se tem garantia, como que é o pós-venda, se o desempenho é satisfatório, eu acho que fica muito mais fácil de encaixar um produto, De encaixar. né? Hoje a internet tem esses materiais, tem, que nem falou lá, foi um profissional, um arquiteto, que fez essa apostila, creio eu, esse PDF, não sei, esse material que te falava do cálculo. Mas hoje já tem muito mais, né? Hoje tem, não é só a MF que está produzindo esse produto, vem os produtos europeus, vem do Canadá, vem dos Estados Unidos. Então hoje tem um mix, tem conteúdo, a internet é fácil hoje. Se não tem no YouTube, não tem no chat GPT, né? Então, te ajuda bastante. Então, eu acho que hoje o profissional, pelo menos para nós, quando ele vem nos pesquisar sobre o produto, ele já fala direto, eu quero tal produto, tal área, então ele já sabe. Ele já calcula, né? Já calcula. E principalmente quando o cliente já teve a experiência. Fui num hotel e tinha em Gramado, fui na casa de um amigo, alguma coisa assim, então eles já vêm com aquela ideia fixa, eu quero um negócio desse. Achei fantástico e eu quero colocar na minha casa. E a gente que tem essa longa caminhada, eu sempre comento, o pessoal não acreditava. E aí um vizinho ou um amigo colocou, nossa, esse calor vem tudo dali. E aí, nossa, e quantos metros de lenha tu gasta? Na minha aberta eu gasto 13 metros cúbicos de lenha. Não, eu gasto 3 na minha de alto rendimento. Então, hoje o pessoal acredita, mas lá atrás, quando a gente começou, era assim. Mas dá pra fazer a comparação com o espeto rotativo, né? Também. Quero esse negócio aí e tal, mas aí tu fica escravo da churrasqueira, tu tá todo ali, opa, tem que virar. Principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, né? A lareira é assim, tu dormiu, a lareira aberta dormiu, foi o fogo, pá, aí tu tem que limpar tudo, fazer toda aquela função, então... E mais o risco, né? Exatamente, então é um negócio que ele tem um maior rendimento e tu não vira escravo, não precisa estar sempre abastecendo e tal, tu coloca ali, vai durar horas... Hoje a MF tem produtos que no momento que a carga de lenha está por completo, você fechar a entrada de oxigênio pode durar até 6 horas. Imagina. Uma noite. E se diminuiu muito, que perdeu muito poder calorífico,
na madrugada tu pode ir lá abrir o oxigênio, o regulador de oxigênio, colocar mais lenha e... Seguir. E tem uma coisa legal também que eu lembrei agora, que é a possibilidade de tu dotar isso para levar o calor para outros ambientes também, né? A partir de um equipamento, tu climatiza a tua casa inteira, digamos assim, né? Então isso também é um ponto super positivo. E essa questão dessa resistência dos clientes, eu acho que isso é muito cultural, né? E vai da gente, como profissional, conduzir o nosso cliente a fazer as melhores escolhas. A gente já teve N clientes que a gente insistiu um pouquinho, investe um pouquinho nisso, investe um pouquinho naquilo e tal, e depois a gente recebe o feedback de, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha colocado na casa inteira. Ou, né, nesse sentido. Enquanto o cliente não tem essa experiência, não viveu essa experiência, ele não sente a necessidade. A partir do ponto que ele tem aquilo, bom, a gente sabe, né? Todo mundo se acostuma fácil com coisa boa. Então, já ia falar a mesma relação. que ele tem aquele contato, ele, puxa, eu preciso desse negócio. Um tipo de perfume, um tipo de aparelho celular, um tipo de comida. No momento que tu prova a coisa boa, é difícil voltar atrás. E aí, seguindo nessa linha de projetos e olhando para essa mesa, eu me lembrei os revestimentos e os acabamentos que vocês gostam de utilizar para englobar esse volume da lareira, ou no caso das externas, às vezes o pessoal faz uma parede, um canto. Quais os materiais, até para dar de dica para os profissionais que estão se formando, e vocês já têm uma caminhada longa, já têm uns parceiros, nos dê algumas dicas para esses profissionais desses revestimentos que vocês gostam de usar, o volume, sei lá, esses materiais que vocês gostam de colocar no volume da lareira ou na parte externa. Hoje nas nossas obras a gente tem feito os volumes em gesso acartonado, com aquela placa vermelhinha e tal, com isolamento de rocha. Quando a gente já previu uma lareira de alto desempenho, né? Porque, poxa, é muito rápido, né? O pessoal vai numa manhã ali, já faz toda a estrutura e tal, já deixa tudo pronto. Pouca sujeira também. É mais rápido, mais limpo, enfim. E aí, questão de revestimento, a gente usa muito revestimento natural. É o nosso preferido hoje, né? Colocar um revestimento natural, pode ser uma pedra que dê um pouco de volume, ou uma chapa em pedra, né? Mas é um dos dois, geralmente. Legal. A gente tem usado também o porcelanato, né? Que para revestir volume, enfim, o pessoal tem gostado, mas a gente ainda prioriza bastante essa questão da pedra natural, que eu acho que traz uma beleza maior, assim, não né? fica tão artificial o Isso. ambiente. Eu acho que os elementos naturais, assim, eles são a prova do tempo. Eles vão permanecer bonitos e tal por muito É que nem período muito longo. moda, né? De roupa. Então, uma hora tá feminina, calça mais larga, daqui a pouco ela fica coladinha, daqui uns anos já volta de novo. Ela vai e volta, né? Exato. E o natural muito mais, creio eu. E hoje, qual que é a tendência nos projetos, na posição das lareiras? Qual a forma mais que o pessoal está pedindo? Qual que é a tendência que vocês veem? Dentro dos nossos clientes, eu acho que ainda tá muito a ideia da lareira na parede, com essa ideia de visualização de uma lareira convencional, sabe? Que era no centro do espaço, né? Então, como um dos protagonistas. Aquele sofá assim. é a estrutura do sofá e a lareira na frente, né? Exato, exatamente. E aí a gente tem usado muito esse volume já para alocar a parte da TV, enfim, né? Então é mais dentro dessa ideia que a gente tem trabalhado. Agora eu quero que vocês deem algumas dicas para outros arquitetos, outros designers de interiores que não trabalham ainda com lareira de alto rendimento. Então, dicas para eles que vão começar, alguma coisa que vocês lembram que na caminhada, na jornada de vocês, fez vocês aprenderem, ou vocês dão de dica para eles montarem os projetos deles, né? Eu acho que a partir do ponto da gente mostrar as dores do nosso cliente, por exemplo, essa questão de voltar fumaça, aí todo mundo tem cortina em casa, né? Aquela coisa toda. Aí fica a casa lá com cheiro de fumaça dias e dias e dias. Então, a partir desse momento que a gente consegue mostrar para o cliente os problemas que ele teria de ter uma lareira convencional e os benefícios que ele vai ter tendo uma lareira de alto desempenho, às vezes
o que diferencia talvez um pouquinho seria só a parte de investimento. Mas tu partir do ponto de que seria necessário talvez fazer uma lareira em alvenaria, toda uma estrutura, a gente sabe que tem um gasto. Sim. O tijolo é barato, mas a mão de obra não. Exatamente. Então, daqui a pouco investe um pouquinho mais, fala com o pessoal da MF lá, eles fazem uma condição diferenciada e aí já colocam um equipamento que vai te servir por longos anos. Muitos anos, que nem nós temos a empresa há 48 anos. Claro que a gente começou a trabalhar com esse material em 13, 14, 15 que começou a produção. Antes a gente fabricava as de chapa naval. Então são 48 anos de história e até hoje, desde o início da empresa, se prezou em qualidade e não preço. E até hoje a gente tem relatos de clientes que têm lareiras nossas desde 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, sempre focou em produto. Então, é um investimento a longo prazo. Às vezes fica na geração, de uma geração para outra dentro da família, né? Então, dói naquele momento, às vezes, um investimento, mas tem uma tecnologia que está englobada, mas a longo prazo para o cliente é muito retorno, né? E eu acho que tem... de conforto, né? Exato. E eu acho que tem muito essa questão também, profissionalmente falando, de repente do medo de colocar algo novo, né? Tu tá muito acostumado a fazer aquilo ali, então, vamos seguir nessa linha. Só que a gente, como profissional, a gente tá o tempo inteiro conhecendo coisas novas, estudando isso para daí conseguir aplicar. A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, a gente às vezes passa um pouquinho de trabalho no início até conhecer bem o produto, até saber como ele funciona, até saber até onde a gente pode ir com aquele produto, enfim, isso para tudo, né? E aí depois tudo flui muito mais fácil, né? Então, eu acho que essa busca por conhecimento é o essencial para a gente estar sempre especificando o melhor, né? E o importante também é a gente ter a sensibilidade de identificar o perfil do nosso cliente. Tem clientes que a gente sabe que daqui a pouco não é o perfil dele, enfim, não vale a pena, mas tem outros clientes que a gente vê, poxa, para eles, para essa família seria bacana. Agora, falando de cliente e aproveitando também, falamos para os profissionais, né? Então, o que o cliente precisa saber antes de adquirir uma lareira? O que vocês pedem que ele analise antes de comprar? Não só o preço, né? O que ele mais, além desses benefícios que tu falou anteriormente, o que o cliente precisa que vocês dão dica para comprar? Às vezes é engraçado que a gente escuta assim, mas investimento de tanto, poxa, isso na minha conta de luz eu deixo meu ar-condicionado ligado lá há não sei quantos invernos. Mas, gente, é um conforto diferente, não vai ressecar o ar, né? A gente sabe, quem é que consegue ficar aqui com o ar quente ligado por muito tempo? Não é totalmente demais diferente. a garganta. Então, aí a gente vai tentando explicar essas coisinhas e tal, porque como o cliente é leigo, que nem a gente estava comentando antes, o cliente, às vezes ele vem muito verde, ele não sabe tecnicamente. Esse é o nosso papel, abrir os olhos dele e mostrar as possibilidades que ele tem, né? E hoje na internet tem muita coisa, né? E a partir do ponto que ele começa a entender, ele vê, poxa, eu enxergo o valor nisso. Daqui a pouco eu não tenho, nesse momento, um investimento, que aí é o que a gente falou, que é algo que a gente consegue instalar futuramente, mas ele entende, poxa, isso aqui é diferente. Não, eu estou orçando maçã e isso aqui é banana. Agora, futuramente eu vou me estruturar para... Se a gente não abre os olhos para o cliente ter esse conhecimento técnico, ele vai achar que tudo é igual e aí nós vamos cair no preço novamente. Ainda a gente tem no mercado muita situação do cliente, claro, olhar o preço, mas olha uma imagem, é tudo chapa de aço e pronto. Mas não, tem toda uma tecnologia, tem como o ar vai entrar, como ele vai sair, quanto vai gastar de lenha, como vai sujar o vidro. Então, não é só 4 chapinhas de aço e pronto. E a segurança, né? Isso eu sempre falo que vem em primeiro lugar, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, uma família que tem filhos, obviamente a gente vai indicar uma lareira de alto desempenho antes da convencional, não sem sombra de dúvidas, porque a gente consegue trazer segurança para essa família de estar com a lareira acesa e não ter nenhum tipo de problema com isso, né? E não só para a lareira, mas para tudo que a gente especifica, né? Eu acho que segurança vem em primeiro lugar. Falando em segurança, já tiveram algum perrengue com alguma lareira? Graças a Deus, não. Porque a gente vê em outros tipos de tecnologia de lareira, a gente comentou anteriormente também que acontecem riscos, né? Então, isso é muito importante, vocês terem a segurança de indicar um produto que não vai ter esse problema, né? Então, esse é
Aproveitando a questão A de gente, segurança. a gente escuta bastante, né? Mas Sim. com nossos projetos, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo A de gente, problema a gente ainda. sabe que, por exemplo, as lareiras ecológicas, né, álcool e tal, Isso. já teve vários problemas, até fundir em gramado lá que o pessoal usa, já teve gente que morreu por causa disso. A gente tinha em casa, né, temos em casa uma ecológica, né, mas é sempre a Gese acaba não mexendo, só eu que Eu não chego mexo. nem perto. Então, ter que reabastecer ela é sempre um momento meio complicado, é aquela coisa, tá? Ela tá ligada, tudo uma maravilha, show de bola. Aí ela terminou, eu não posso reabastecer em seguida. Aí eu vou ficar lá 1 hora, não sei quantos minutos esperando ela resfriar. E nesse meio tempo, perdi o fogo, já não tá mais esquentando o ambiente. E na casa dos sonhos de vocês, vai englobar uma lareira? Com certeza, né? E por que vai englobar? Agora vocês não como profissionais, vocês como pessoas. Eu vou dar o meu feedback, né? Todas as casas que eu morei até hoje eram muito frias. E graças a Deus no apartamento que nós moramos hoje, nossa, no inverno eu ando de bermuda e camiseta dentro de casa, mesmo sem nada, porque a posição solar dele é excelente. Mas assim, era na hora de tomar banho, era aquela coisa, um frio do cão. Aí na última casa que a gente morava, essa que a gente teve 2 quartos, né? A gente fez nosso home office. De manhã eu acordava, dormia de pijama pra começar. Aí acordava, botava um casaco, fechava até o pescoço e descia para fazer o nosso café de manhã. Então eu fui uma pessoa que eu não gostava de inverno. Eu sigo não Até gostando. eu gosto, eu não Eu já sou gostava do verão. até o teu conforto que nós temos hoje. Exato. Então agora nós casualmente estamos fazendo uma reforma e tal, compramos um imóvel no final do ano passado, um imóvel usado, e com certeza a gente vai colocar uma lareira, porque eu não sei o desempenho daquela casa. Né? E eu não quero passar perrengue, eu quero ter um. E a gente tem essa situação aqui do Rio Grande do Sul, diferente, que nem quando o pessoal do Canadá vinha nos visitar, eles sentiam mais frio, eles sempre falavam para nós, eles sentem mais frio do que lá, tá certo? Tudo bem, lá tem a questão de neve muito maior, a temperatura muito mais negativa, mas aqui nós temos muito mais umidade. Exatamente. E parece que, eles diziam, parece que dói mais aqui o frio, por causa da umidade. Nessa casa que a gente morava, a gente tinha as paredes condensando, inclusive, porque a gente tentava manter a casa quente, mas a gente não tinha me fugiu a palavra. Desempenho. Esse desempenho térmico da Conforto casa, térmico. né? Uhum. Então, o frio tentava entrar. E aí a gente acordava com a parede que fazia divisa com a rua toda condensada, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração. A gente vai vivenciando os espaços e entendendo como que eles poderiam ser melhores. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de inverno ainda, né? Mas é porque eu sou uma amante de verão, né? Mas a mesma coisa que o Léo. Eu sempre passei muito trabalho no inverno. Tu passa frio pra levantar, tu passa frio pra ir tomar banho, tu passa frio pra sair do banho, pra te vestir, pra ir deitar. Então, assim, sempre foi muito doloroso o inverno pra gente. Então, o quanto que a gente conseguir minimizar isso com o calor. É a mesma coisa na questão do verão, né? Exato. Quando a gente estava comentando fora da gravação, vamos dizer assim, e que a gente sofre muito, nós estamos em regiões que o calor é muito constante. Se não tiver o ar-condicionado, a gente vai sofrer. Exatamente. Também com o calor, né? E a mesma coisa com a questão do frio, né? Exato. Agora eu quero aproveitar o espaço, deixar para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, o trabalho, as colegas aqui do escritório. Fico bem à vontade para o pessoal que está assistindo esse episódio. Seguir vocês, acompanhar, então eu deixo a palavra com vocês, fiquem bem à vontade para divulgar, fazer o merchan de vocês. Então, hoje a gente tem 2 Instagrams onde a gente divulga o nosso trabalho. A gente brinca que somos 2 escritórios num só, né? Hoje a gente tem esse braço da arquitetura que está com a Builder, né? Então, @builder.art, né? Pra gente seguir, depois a gente deixa os arrobinhas ali. E o GZL Design, que daí é esse braço da parte de interiores. Para esse ano, Temos spoiler. a gente tá querendo mudar algumas coisinhas, né? A gente sempre brincava que, como somos marido e mulher, a gente queria fazer esse test drive antes para ver se não ia dar nenhum perrengue aí no meio.
Mas o Léo, ele tá se comportando, então... Sobrou pra ti, Léo. Meu lugar lá tá reservado. Tá reservado. Então, acho que vai dar tudo certo. Esse ano a gente tá com esse desafio de unificar essas duas marcas, né? E ter uma marca só, então, com esses dois braços de trabalho, que aí a gente divulga mais pra frente. Legal. Até porque daí também tu foca, não divide as energias, né? Vamos dizer, Exatamente. mais pelo marketing, né? Foca a energia numa marca só, né? É que aqui no nosso escritório nós somos especialistas, cada um na sua área. Então o Exatamente. cliente vai ter o nosso suporte, eu no arquitetônico e a GES Interiores. Não vai ser um profissional que, né, vai fazer as duas coisas. Ele vai poder nos contratar só pacote para completo, interiores, ou só para arquitetônico, ou para os dois, Para os né? dois. A gente, no início, a gente se preocupou muito em não querer passar essa imagem para o cliente de que ele precisaria contratar tudo. Ou se ele fez o arquitetônico com outro profissional, ele não poderia contratar interiores com a gente, né? Então, a gente quis desmistificar isso. E eu acho que isso já foi muito bem posicionado, né? E agora a gente chegou... Mas eu vou te Exato. dizer pela experiência que a gente trabalha com profissionais, hoje o cliente não tem mais tempo para ficar pesquisando. Hoje está mais comum o cliente contratar um escritório, que nem vocês fizeram, entregar a chave, vocês responsabilizam de tudo. Vai ter sim aquele cliente que vai querer pesquisar, que vai acompanhar, vai calcular centavo por centavo, ele que vai lá negociar, mas hoje a tendência, porque as pessoas não têm mais tempo, eu acho que é contratar um escritório, que esse escritório faça toda a administração. Exatamente. E toda a gestão dos projetos complementares a gente Isso. faz aqui dentro também. Então, quando o cliente nos contrata, todos os projetos de engenharia que ele vai precisar para executar a obra, a gente entrega. Ah, legal. Muito legal. Então, fica aí o pessoal, da GZL e do Leonardo. Então, siga, compartilhe. Também eu quero aproveitar aqui e agradecer o espaço de nos receber, toda a nossa... Aqui o pessoal não vê, né, o making off, mas tem muito fio passando, muita câmera. Então, quero agradecer vocês nos receber mais nesse episódio de Brasas e Ideias. E pode contar conosco nos projetos de vocês. Ficamos aí felizes em participar desses projetos. Tudo que tiverem de dúvida, a gente fica à disposição. E novamente agradecer, pedir para o pessoal então seguir, compartilhar, tanto as redes sociais do Leonardo e da GZL, mas também da MF, curtem, compartilhem esse conteúdo, esse episódio e vamos para o próximo e se Deus quiser com muitos projetos e muito bate-papo e daqui a pouco lá à frente marcamos um outro episódio para falar de outros temas, né? Então agradeço vocês. Fica aí o espaço então livre se vocês quiserem divulgar o endereço também, não só as redes sociais, mas também a localização de vocês aqui na cidade. Nosso escritório hoje fica em Sapiranga, então a gente atende desde ali a Serra, Gramado, né, aqui para baixo até Porto Alegre, e também Taquara, Novo Hamburgo, Estância, Nova Santa Rita, a gente tem projetos também. Então, quem tiver nessas regiões, litoral ainda não surgiu a oportunidade, né? A gente está um pouquinho deslocado, mas enfim, seria incrível a gente começar a fazer projetos no nosso litoral norte. Nós vamos onde nos chamam. Exato, assim. E se Deus quiser, projetos do exterior também, né? Amém, com certeza. Obrigado, pessoal, por esse episódio. Então, nos vemos no episódio 3. Curtam, compartilhem e ficamos aí à disposição caso vocês tenham alguma dúvida do que falamos aqui hoje. Deixe a sua mensagem aqui embaixo que vamos responder assim que possível. Um abraço e até a próxima.